Gravação iniciada, então, pessoal, boa tarde. Eu vou apresentar a nossa convidada de hoje, é a Tel, que já está com a gente, já está compartilhando a tela. Ela é fundadora e sócia do GovTech Lab, que ela vai explicar um pouquinho para nós o que que é hoje, e também é diretora executiva do GovTech Lab Summit. A temática de hoje, então, vai ser como a gente vai estruturar e pensar um modelo de negócio para atender aí o setor público. Tel, é contigo. Se precisar de qualquer coisa de apoio, estamos por aqui, tô por aqui. Tá bem, então, obrigada. Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu vou me apresentar um pouquinho para quem ainda não me conhece. Esta semana nós conversamos com algumas das startups, né, que são mentoradas aí pelo grupo de mentores. Então, eu sou a Tel, coordeno o GovTech Lab, que é uma iniciativa que visa atuar tanto na transformação digital de governos, quanto na conexão das soluções das startups com o poder público, com as esferas públicas, né? Estado, município, União, e dentre as frentes que o GovTech Lab atua, tanto a frente de projeto, de inovação aberta, de empreendedorismo, de startups, nós também temos uma frente de eventos, né? Porque o GovTech Lab ele surge a partir do evento GovTech Summit, que ocorreu em 2023 em Porto Alegre. Ele é um evento nacional, né? Um dos únicos eventos voltados a essa temática GovTech, que nasceu de uma proposição de conectar os clientes, né, da área pública, da gestão pública, e se transformou em um evento de 2 dias. Então, este evento está com data já marcada para o ano que vem, dia 29 e 30 de maio, no centro de eventos aí da PUC. E desde já fica o convite para vocês, tá? Então, o GovTech Lab também tem uma frente de eventos, que é uma oportunidade para conectar as soluções de vocês, né, enquanto startups, com o poder público, porque são as pessoas que frequentam, em sua maioria, esse evento, né, de vários estados e municípios. Vou passar aqui, então, para vocês. A ideia, pessoal, é comentar um pouquinho sobre o modelo de negócio voltado, então, à gestão pública, a esse segmento GovTech. E eu dividi em dois momentos breves de fala, de apresentação para vocês, um de ferramentas, que tanto o material quanto o link de acesso já estão disponíveis aí com o pessoal, na sequência eles vão compartilhar com vocês. E aí eu deixo um tempo para tirar dúvidas, para vocês questionarem, ficarem bem à vontade para perguntar o que vocês quiserem, tá bem? Então, falando um pouquinho aí, ela já fez a minha apresentação. Eu atuo na área de inovação já há muito tempo, fui coordenadora de ambientes de inovação, e essa minha experiência, tanto como pesquisadora, quanto como mentora de programas nacionais como Centelha, o CERT, né, programas de fomento aí às startups, o Conect Startup Brasil, me trouxeram, né, contribuíram para que eu assumisse esse projeto do GovTech Lab. O que que é importante colocar para vocês no primeiro momento? O modelo de negócio B2G, ele é um pouco diferente dos demais modelos B2B ou B2C, porque ele tem um arcabouço de legislação por trás, né? Então, enquanto eu estava num ambiente de inovação, a grande maioria das startups, 99% das startups, atendiam B2, B2B ou B2C. Mas a grande maioria destas startups desenvolviam soluções e tecnologias que poderiam atender também o setor público. Entretanto, não se tinha, né, um movimento, um fomento a direcionar esses esforços para os desafios enfrentados pela gestão pública, pela administração pública. Então, a partir do momento que a gente inicia esse projeto,
olhando para esse setor que é o governamental, que é o setor público, a gente entende que precisamos criar alguns mecanismos e o Garage GovTech é uma das ferramentas, é um dos meios que vão potencializar muito para que o poder público, para que o gestor público possa identificar onde estão as soluções tecnológicas, né? E acessar essas soluções através dos mecanismos de compra pública, né? Contratar essas soluções. Então, esse modelo de negócio B2G, ele parte de um modelo tradicional, e ele tem lá na frente algumas ferramentas e alguns meios que direcionam a solução que vocês estão desenvolvendo ou que vocês pretendem desenvolver. Eu trouxe aqui uma ilustração, tá? Bem básica, porque nós temos startups com diferentes níveis de maturidade. Nós temos pessoas que estão iniciando agora essa caminhada do empreendedorismo, né? Que estão aí com uma ideia e precisam visualizar esse contexto, do modelo de negócio, para quem que eu vou direcionar o meu produto, que problema que ele vai resolver. Então, obviamente, eu não vou focar nesta ferramenta, né? Acredito que a grande maioria de vocês já conhece, mas me coloco à disposição para auxiliar a startup que está iniciando, que tem dúvida, que precisa de um suporte, pode me chamar lá no particular, que a gente foca especificadamente nesse quadro, nesse modelo de negócios, tá bem? Trazendo um pouquinho, antes da gente entrar minuciosamente no B2G, do cenário, né, B2G nacional. Então, esse mercado em números, para quem ouviu a primeira fala do Leonardo Ladeira, né, na abertura do programa, ele trouxe um pouquinho o quanto isso representa a nível nacional, né? Então, a gente está falando de 12% do PIB nacional, isso em números, a gente se aproxima aí de 599 bilhões em termos de volume, de valor contratado tanto por municípios, quanto pela esfera federal, quanto por estados. Então, o poder de compra, né, ele gira em torno disso, que representa essa fatia bem expressiva a nível nacional. Cada estado tem um volume de compras públicas, né, através dos mecanismos de compras, mas gira em torno de 12, 13, 14%, tá? Esse cenário, ele representa também os 5.565 municípios, né, que nós temos. O que que isso representa em termos de modelo de negócio? Potencial de escala. Lá na frente a gente vai discutir um pouquinho sobre os pontos positivos e os pontos negativos do modelo de negócio B2G. Mas quando a gente olha para esse número, e a gente encontra dados de que apenas 15% do total destes municípios estão iniciando processos de transformação digital, não estão digitalizando serviços, estão implantando efetivamente processos de transformação digital nos serviços públicos, no atendimento ao cidadão, nos serviços. Esse cenário representa muito pouco, 15% são poucos municípios que estão efetivamente com alguma política pública, com alguma iniciativa na área de inovação, buscando, né, a transformação digital dos governos, né, ou da gestão pública. Então, a gente tem um cenário muito oportuno para se pensar soluções para resolver esses desafios que são inúmeros dentro do poder público, dentro da gestão pública. Aqui tem um pouquinho sobre o que foi, em termos de números, isso superou, eu acredito que foi o dobro, do valor em compras públicas de 2022, e esse cenário, nível nacional, ele representa aí um dos setores digitais, é tido, né, é visto como um dos setores digitais mais importantes da economia global, né? Então, ele está avaliado aí a um mercado de 1 trilhão. Isso é a Public que faz essa avaliação, né? Uma consultoria aí americana que
anualmente verifica a quantidade de startups, de GovTechs, de políticas públicas, enfim, que fomentam justamente o acesso à tecnologia pelo setor público. Então, esse modelo de negócio voltado para o setor governamental, ele é recente no Brasil, ele é novo, dá para dizer assim. A gente tem um case muito importante que posiciona o Brasil lá fora nos primeiros rankings, que é o GovBR, que acredito que muitos de vocês já tenham acessado esse serviço. Esse é um case importante para o Brasil que desburocratizou alguns serviços públicos, né? Tanto de emissão de documentos, assinatura de documentos, abertura de empresas. Então, o GovBR, ele contribuiu muito. Tem alguns números que o IPEA divulga, tá nas referências para vocês consultarem, sobre a quantidade de acessos que esse sistema, que essa plataforma tem, né? Então, é interessante a gente olhar o quanto as pessoas estão no digital acessando determinados serviços públicos. Então, ele é um mercado bastante novo, né, em termos de legislações também, de atualizações. A gente teve recentemente a atualização da Lei de Compras Públicas, e com muito potencial para as startups, para os empreendedores olharem para os inúmeros desafios que nós temos no âmbito da gestão pública e pensar soluções para atender esses desafios. Então, não necessariamente, eu sempre gosto de deixar isso destacado. Você tem uma solução, está atendendo uma iniciativa privada, está trabalhando com um modelo B2B ou B2C, você não precisa deixar de atender este mercado ou atuar nesse setor, mas você pode direcionar o teu olhar a partir da solução ou do produto que você tenha para o setor público, né? Então, a gente tem alguns exemplos de startups que encontramos em alguns eventos, né, Gramado Summit, South Summit, com soluções que podem muito bem atender o setor público. Eu vou dar um exemplo bem rápido de uma startup que desenvolveu uma plataforma, uma tecnologia para a rede hoteleira, e que essa mesma tecnologia pode ser aplicada em todos os prédios públicos, né? Então, isso é muito do olhar do empreendedor que abre, né, esse espaço, essa oportunidade de considerar o governo como um cliente da tecnologia do serviço que é desenvolvida. Bom, e como é que a gente conecta, né? As pessoas me perguntam, "Théo, como é que a gente faz esse match, então, das soluções com o poder público?" Vocês devem estar acompanhando recentemente, em função da situação que ocorreu no nosso estado, nós, junto com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, iniciamos um mapeamento de soluções. O GovTech Lab tem um banco de dados, porque nós estamos desenvolvendo aí uma solução, uma plataforma de conexão direta, e nós integramos esse banco de dados, compartilhamos essas soluções, essas tecnologias que estavam cadastradas, e temos aí, então, o observatório, né, das soluções para as enchentes, mas para resolver os desafios a partir das consequências dessa catástrofe, infelizmente, que atingiu o nosso estado. Então, essas soluções agora, elas foram mapeadas, elas foram analisadas. A gente tinha aí soluções que eram ideias, né? Soluções que não tinha possibilidade de escalar, de atender mais do que um município, ideias com TRL, né? Logo adiante vocês vão, para quem está chegando agora nesse universo do empreendedorismo, entender um pouquinho melhor sobre esses conceitos. E passou aí por um comitê, por uma curadoria, onde foram selecionadas algumas soluções, e agora nós estamos na fase de apresentar essas soluções. Então, a startup vai fazer um pitch para o poder público, para os municípios que demandaram, que cadastraram lá seus desafios, para que seja verificado se essa solução atende aquele desafio.
E aí, na terceira etapa, a gente vai fazer a conexão disso através dos mecanismos de compras públicas. Dependendo da solução, se utiliza uma ferramenta para fazer essa contratação da solução tecnológica. Então, depende muito do desafio. Teve desafio da questão dos resíduos, de logística, de gestão, de distribuição de mantimentos, de atendimento médico. Então, são desafios de infraestrutura também. Então, tudo isso precisa ser dimensionado para entender se aquela solução que está no nosso portfólio atende esse desafio e se a startup, né, tem também essa capacidade, essa capilaridade de atender em larga escala, né? Então, o GovTech Lab é um meio para fazer esta conexão das GovTechs, das soluções com o poder público. Vou avançar aqui um pouquinho, tá? E como é que é feito isso? Nós somos uma ferramenta, um meio, mas essa conexão ela acontece através do uso do poder de compra do Estado. O que que significa isso, tá? O poder de compra do Estado, ele considera, então, a Lei de Compras Públicas, né, a 14.133 de 2021, que em dezembro de 2023, né, a gente diz que virou a chave aí, e agora todas as contratações, as licitações, elas estão sendo feitas, realizadas, a partir dessa atualização, né, das leis de compras públicas. Dentro da lei de compras públicas, a gente tem aí as compras públicas inovadoras, né, que representa um novo olhar na gestão pública. Então, dentro, né, das compras públicas inovadoras, a gente tem lá o Marco Legal das Startups, né, o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, onde tem artigos aí que oportunizam para que exatamente o poder público possa acessar soluções tecnológicas de startups, para que as startups, as empresas de base tecnológica, possam também atender este setor público, né? E não necessariamente dentro dos principais modelos de contratação de compras públicas, aqui tem alguns deles, né? Diálogo competitivo, encomenda tecnológica, compra direta para inovação, concursos para inovação, são algumas das ferramentas que a gestão pública, que o gestor público pode utilizar para realizar essa contratação da solução de vocês. Então, muitas vezes, claro, depende do valor, tem vários critérios aí que na sequência eu vou mostrar um pouquinho para vocês, mas não é por uma licitação, né? Não é pelo modelo tradicional. Então, essa nova lei de compras públicas, né, que direciona aí para as compras públicas inovadoras, as chamadas CPIs, elas são uma fonte, né, bastante importante nesse momento, porque vem a somar com todo esse esforço que a gente vem fazendo para fomentar essa cultura de inovação na gestão pública e, ao mesmo tempo, direcionar o olhar das startups para a possibilidade de atender o governo como um cliente. Aqui tem alguns pontos antes de nós entrarmos num material um pouco mais amplo, com alguns pontos que eu destaquei como não pontos negativos, né? Observem que eu utilizei ali o termo pontos desafiadores. São desafios, assim como qualquer outro modelo B2B, se você vende para uma empresa multinacional, para você colocar o teu produto na Itália, em Portugal, nos Estados Unidos, tanto a empresa quanto você precisa atender uma legislação, né? Então, não é tão diferente do B2G, porque geralmente as startups têm uma certa resistência em atuar com o poder público, né? Então, eu sinalizei aí alguns pontos em relação à adaptação às regulamentações. É importante dizer para vocês o seguinte: desses 5.000 municípios e o continente que é o Brasil, todos os municípios têm os mesmos desafios.
Entretanto, nem todos estão na mesma página no que se refere ao uso de tecnologias, a políticas públicas de fomento à inovação, a acesso à informação. Então, alguns municípios, alguns estados, se destacam frente a isso, já fizeram contratação pública, já trabalham com essa questão das startups, sem nenhum problema. Alguns outros municípios estão iniciando todo esse processo, conhecendo, se aproximando. Então, essas regulamentações, elas às vezes são um pouquinho mais demoradas em determinados locais pela diversidade que a gente tem, no Brasil. Então, torna um pouquinho algumas etapas mais burocráticas, mas nada muito diferente do B2B, tá? Capacidade de entrega. A startup precisa demonstrar capacidade de entrega e sustentabilidade para efetivamente ter esses contratos governamentais. O que eu quero dizer com capacidade de entrega? Aqui eu abro um parênteses, e a gente estava discutindo isso quando nós estávamos avaliando as soluções que chegaram. Às vezes a startup tem um TRL 7, 8, muito bom, né? Produto validado, testado no mercado, mas quando ela volta essa solução para o poder público, ela não consegue atender em larga escala. Ela não consegue atender a demanda de 20, 50 municípios ao mesmo tempo. Então, essa capacidade de entrega, ela fica comprometida por um determinado período para que a startup possa buscar colaboradores, tecnologia, enfim, o que for necessário para poder atender essa demanda. Então, o cuidado que a gente tem que ter quando a gente se volta para o poder público é que muitas vezes a gente vai validar uma ideia, vai desenvolver essa solução dentro do município e, de uma forma muito rápida, às vezes, ganha-se uma proporção de escala onde você tem 5, 10 municípios demandando essa mesma solução. E aí você se depara que você não tem uma infraestrutura, seja de pessoas ou, né, para poder atender esses municípios. Então, precisa ter esse cuidado que é um pouquinho diferente o olhar do TRL no sentido de validação do produto, tá? Risco político, né? Isso, eu enxergo de duas formas, né? O risco político fala aqui sobre a questão das mudanças nas políticas, nas prioridades, atualização de legislação, mudanças de governos, né? Eu enxergo isso como um ponto positivo, visto que nós nos posicionamos como uma empresa que tem o governo enquanto cliente. Então, isso é um ciclo que se renova num determinado período de tempo. Isso permite com que você tenha ali, e aí a gente vai para os pontos positivos, uma oportunidade de contrato a longo prazo, o que dá muitas vezes uma previsibilidade, uma segurança no que tange ao fluxo de caixa, porque quando a gente fala de modelo de negócio, o modelo de negócio o que que é? É você saber como é que você vai ganhar dinheiro com a tua ideia, com o teu produto, com o que você está fazendo. Então, um ponto positivo é que tem a possibilidade, a partir dessa atualização, de ter contratos, né, de até 5 anos com as startups, podendo ser renovados. Então, isso é um ponto positivo que eu destaco aí. Incentivo à inovação, né? Então, já existe toda uma legislação, um arcabouço hoje de mecanismos que potencializam a contratação de soluções de startups para resolver desafios, de gestão pública, de serviços, né? As startups, por sua vez, elas têm mais chances de competir com empresas maiores, então, se torna um ambiente mais justo, porque muitas vezes o fornecedor que está lá, cadastrando uma cadeira, pacote de bolacha para atender, a alimentação das escolas, uma caneta, enfim, tudo que vocês imaginarem, né, o governo compra, o estado, o município, ele precisa comprar. E tudo isso é via processo de compras públicas. Então, muitas vezes, né, a startup não tem documentalmente, não consegue se cadastrar dentro
do portal para enquanto fornecedor. Mas dentro dessa nova configuração, ela consegue disputar, né, competir com empresas que já têm essa relação estabelecida há mais tempo. Simplificação de processos. Quando se trata de contratação de solução de startup, os processos eles são mais simplificados. E na sequência vocês vão entender o porquê que eles são mais simples, tá? E a possibilidade de escalabilidade. Eu acho que isso é um fator muito importante, porque quando a gente fala de modelo de negócio, a gente tem que pensar como isso vai se sustentar ao longo do tempo. Então, a possibilidade de vocês terem um mercado de 5.565 clientes é algo bem interessante, bem particular desse modelo de negócio GovTech. E um outro ponto positivo, importante, é o impacto social, porque toda mudança, toda transformação digital, toda a eficiência do serviço público, ele reflete lá na ponta para o usuário. Então, efetivamente, isso valida a solução ou o serviço, o produto que vocês pretendem direcionar para o poder público. Porque diferente da iniciativa privada, quando vocês fecham um contrato com uma empresa, a empresa vai repassar isso para o seu consumidor, para o seu cliente, para o nicho de público específico. Quando você trabalha com gestão pública, com governo, toda ação gera de imediato uma reação e uma consequência positiva para o serviço público que é disponibilizado para o cidadão. Então, lá na ponta, se o cidadão não precisa mais estar presencialmente num determinado espaço público para fazer a emissão de um documento, se ele consegue fazer um cadastro de forma mais rápida, se ele consegue agendar uma consulta, sem precisar acordar de madrugada e enfrentar uma fila, se ele tem informação da questão urbana, né, no que tange ao deslocamento dos carros, dos ônibus, as rotas, então, tudo isso são serviços públicos, né? Informações que podem ser melhoradas para o cidadão. Então, esse resultado na ponta, ele é muito importante, e isso é um ponto que favorece a escalabilidade da solução proposta, pela startup. Deixa eu avançar aqui. Antes de entrar na segunda parte, que é um pouquinho mais técnica, digamos assim, mais específica, eu trouxe algumas coisas que representam aí a nossa plataforma de soluções GovTech, que vocês podem acessar pelo site, o evento GovTech Summit, o Observatório de Inovação, o evento Conexão GovTech, que percorre todo o interior do estado, porque são oportunidades, assim como o Garage, para vocês estarem em contato com gestores públicos, com a pessoa que tem o poder de decisão de compra da solução de vocês. Nesses espaços, nesses cadastros que vocês fazem, é a oportunidade do setor público olhar para a solução de vocês, né? Porque dá para bater na porta? Sim, vocês podem fazer isso, vocês podem ir até determinada secretaria, determinado espaço público e apresentar a solução de vocês. Mas é mais difícil, né? Em termos de possibilidade de escala. Agora, quando vocês estão num evento onde vocês têm lá 200 municípios, tem mais de 1.000 pessoas que representam tanto empresas de tecnologia, quanto possíveis investidores olhando para o mercado GovTech, com a oportunidade de demonstrar isso para os gestores, para os tomadores de decisão, são espaços e oportunidades que vocês precisam observar, tá? Porque é um setor que tem uma, uma atividade um pouco diferente, né, da iniciativa privada. Aqui tem as fontes, tá? Do material que a gente vai ver agora na sequência, compras públicas de inovação, tá? A nova lei de licitações, o site do GovTech Lab, do evento e o IPEA, que tem aí informações importantes sobre compras públicas,
enfim, muita coisa em termos de conteúdo para que vocês possam entender um pouquinho melhor, para quem não conhece, como é que funciona o setor público enquanto possível cliente da solução das ideias que vocês estão pensando aí, tá? Eu vou passar aqui para a próxima tela. Deixa eu dar mais aqui, ver se vai abrir a página. Vocês estão visualizando? Tá direto no site, tá? As pessoas me perguntam, Theo, olha só, lá no meu município já tem lei de inovação, a gente tem ambientes de inovação, mecanismos de inovação, como hubs, parques tecnológicos, universidades. Tudo isso são espaços, que geram oportunidade de conexão com o setor público. E aí, eu escuto por parte da gestão pública, né? Como é que a gente faz para contratar? Porque muitas vezes, quem está lá tomando a decisão da contratação, ah, visto que Estado, municípios prestam contas, né, para o TCU, para o Tribunal de Contas, sempre geram um receio. Bah, será que a solução que eu vou contratar, ela vai funcionar? Será que vai resolver o meu desafio? E aí, foi desenvolvido essa plataforma, que ela constantemente é atualizada, mas ela é maravilhosa. Eu vou mostrar para vocês. Tem as ferramentas que vocês vão poder validar as iniciativas, as ideias de vocês. Tem perguntas norteadoras. Essa ferramenta, ela ajuda tanto a startup quanto o poder público a entender qual é o caminho que precisa ser feito para chegar enquanto startup no gestor público e enquanto gestor público acessar essas soluções e qual é a melhor forma de contratar essas soluções. No decorrer do programa, vocês vão ter a oportunidade de conversar com pessoas da área do direito, com pessoas que atuam dentro do setor de compras públicas do Estado e que vão poder minar vocês assim de detalhes de informações muito ricos nesse sentido. Então, eu não vou me aprofundar tanto nisso, porque também não é a minha área, contratação pública, né? Mas é importante porque isso direciona o modelo de negócio de vocês, tá? Então, vou mostrar aqui. Na página inicial, então, explica um pouquinho, ó, o objetivo da plataforma é impulsionar o bom uso de instrumentos de contratação de soluções inovadoras para enfrentar os inúmeros desafios públicos. E aí ele fala que para fazer essa contratação você tem uma jornada. Aqui está desenhada de forma bem ilustrativa essa trilha para contratar aqui a solução de vocês. E aí, quando você clicar aqui, abre em detalhe cada etapa da trilha. Já vou fazer isso, só quero mostrar a primeira página. Aqui tem os elementos da jornada. Então, é a trilha do planejamento e a trilha do instrumento. Isso aqui é maravilhoso. A trilha do planejamento, que é o ideal, né? O mundo da Disney, como a gente diz assim, que houvesse. A gente brinca dentro da. Eu venho muito da iniciativa privada e do mercado, que todo mundo deveria parar uma tarde para gerar soluções e ideias para melhorar aquilo que está sendo produzido, aquilo que está sendo entregue. Mas a gente sabe que todo dia na nossa atividade a gente está resolvendo o problema. E vocês imaginam isso potencializado na gestão pública. Então, dificilmente a prefeitura tem lá uma secretaria que vai pensar soluções para os desafios do município, né? Mas o ideal é que tivesse pessoas, né, que fizessem esse trabalho de pensar, né, de estruturar esse comitê. Quando você clica aqui em ver trilha de planejamento, vamos ver, ele está abrindo aqui, está um pouquinho lento aqui a internet, mas ele já vai acessar. Quando ele abre essa trilha de planejamento, vai aparecer uma sequência de etapas, de 5 etapas, com perguntas norteadoras. Por exemplo, qual é o desafio? O que que esse desafio implica para o cidadão? Deixa eu tentar só atualizar aqui, porque eu acho que estava. Estou com 2 telas, então eu tô com a tela atrás do meu computador.
Tá atualizando aqui. Ela direciona algumas perguntas norteadoras para que o gestor público possa avaliar se realmente se trata de contratar uma solução inovadora, que a gente está falando aqui de solução inovadora, ou se tem algum fornecedor já cadastrado que possa atender esse desafio, essa solução, tá? Aqui está a trilha do planejamento. Então, ele abre aqui 5, 6 etapas, né? Então, o mapeamento dos problemas, escolher os desafios, né? O que é mais emergencial, para descrever o desafio escolhido, mapear o mercado, e decidir por contratar. A partir do momento que você decide por contratar, você define esse instrumento de compra. Aqui eu vou clicar, vocês podem abrir cada uma depois, mas eu vou clicar em exportar trilha, só para mostrar para vocês ó, tá? Ele tem todas as etapas, o que precisa em cada etapa, qual que é o objetivo e tem questões relevantes. Então, essas questões, pessoal, para startup é muito bom. Qual é o cenário ideal para a sociedade ou para os usuários relacionados à área de atuação, claro, aqui institucional, mas, por exemplo, qual é o nicho da sociedade que a solução de vocês vai atender, né? É serviço de saúde, é educação, é mobilidade, é ambiental, o que que é? Que problema ou necessidade dentro de determinada região ou de uma área de atuação precisa ser resolvido? Ah, Theo, a minha solução vai atender a área da saúde. Tá, mas o que na área da saúde? Tem muita coisa, gente. Então, é importante que, nesse contexto B2G, quanto mais vocês conseguirem afunilar lá e resolver aquela pedrinha do sapato, melhor. É legal ter a visão do todo, é legal olhar para o potencial que a solução de vocês consegue resolver e atender, mas é muito importante que vocês cheguem nos mínimos detalhes e que vocês possam resolver efetivamente um problema. Ninguém vai resolver os problemas do mundo, a gente não consegue, tá, gente? Infelizmente, eu gostaria, mas a gente não consegue. Então, é bem importante vocês terem clareza qual que é a causa, o que que esse problema, o que que esse serviço público está afetando, está dificultando na população, na sociedade. Aí, enfim, tem várias perguntas. E aqui tem disponível para vocês ferramentas. Algumas vocês já conhecem, por exemplo, a SWOT, né, que faz análise das forças, das fraquezas em relação à solução que vocês estão propondo. E algumas outras ferramentas são muito interessantes porque são do âmbito de gestão e negócio público. São ferramentas que se voltam para a gestão pública. Então, vocês podem clicar, vai abrir essas ferramentas para vocês preencherem. Aí vai seguindo, tá? Então, para cada uma das etapas, tá? Vocês têm as ferramentas que vocês podem clicar e abrir. Eu vou tentar abrir uma aqui mais para frente. Canvas do problema, tá? Não abri ainda, vou abrir essa daqui, vamos ver. Só para vocês. Aí descreve o que é a ferramenta, permite estruturar o problema previamente identificado, enfim, baixar conteúdo. Vou baixar aqui. Tanta coisa que a gente baixa, né? Depois vem o aviso de que está cheio. Ai, aí foi. Tá abrindo. Vocês estão visualizando, pessoal? Deixa eu tentar trazer. Não, então ainda a gente está vendo o site. Hum, Depois tem uma pergunta do Marcelo também, não sei se quer deixar para o final, para não perder tá. tua linha de Já raciocínio. estou finalizando. Tá, Tá, não vou perfeito. Não. conseguir trazer para outra tela, mas vocês podem clicar e observar aí, tá? Então, dentro dessas etapas, tem todas essas possibilidades. Voltando aqui, para a primeira tela ou instrumentos de compra. Então, a primeira trilha, né, que divide é a análise, a trilha do planejamento, tá? E a trilha dos instrumentos são todos os instrumentos possíveis de contratação pública, que aí, dependendo do que vocês estão desenvolvendo, se é um software, se é um serviço, se é um produto, se é uma tecnologia, se é uma IA, qual é a ferramenta, qual é a melhor ferramenta, qual é o melhor meio de contratação, tá?
Da mesma forma, dá para navegar aqui pela trilha, avaliar a proposta, publicar resultado da seleção, conceder prêmio ou remuneração. Então, tem várias possibilidades, tá? Uh, dentro, por exemplo, da trilha de concurso para inovação. Ah, mas eu não quero o concurso da inovação. Então, eu quero um diálogo competitivo. Como é que eu faço isso? Navegue pela trilha. Dentro disso, tem ferramenta, tem tudo que vocês imaginarem para efetivamente contratar exatamente de acordo como tem que ser, tá? E vai até o contrato de fornecimento, tudo direitinho aqui. Tudo simples, tudo fácil, bem compreensível, tá? Bem, vocês podem explorar isso depois, tá? A minha ideia é trazer aqui para vocês. Aqui tem algumas experiências, tá? Que podem ser pesquisadas. E tem aqui a biblioteca, tá? A biblioteca, gente, é muito legal também. Vocês têm aqui ferramentas que são atualizadas, a todo tempo a gente vai atualizando, vai abastecendo essa plataforma, né, que o TSU, junto com o Ministério, desenvolveu. E aqui tem alguns documentos legais também para olhar, por exemplo, compras públicas, novas possibilidades legais, importância de compras públicas para inovação, tem o template dos cinco porquês, inovação no setor público, fluxograma de decisão para contratação pública de inovação no Brasil. Então, são documentos, tá, que você consegue baixar, acessar, e no documento já tem a ferramenta, tá? Tem a trilha. Pena que eu não consigo arrastar, né? Tô com duas telas. Mas é tudo intuitivo, lúdico, colorido, então é muito legal de você compreender um universo gigante de um modelo de negócio, e ele é muito particular dependendo da solução, da proposta que vocês vão apresentar, desenvolver, mas que não é o bicho, que não é algo difícil de ter, considerando a gestão pública como um cliente da startup, né? Ou vocês atendendo a gestão pública. O que precisa é conhecimento da legislação, entender sobre compras públicas, entender e direcionar com foco a solução que vocês pretendem desenvolver, porque isso determina qual é o melhor mecanismo de contratação pública. E de uma forma bem geral, para finalizar, independente do modelo de negócio, se é B2G, B2B, B2C, enfim, todos eles partem da premissa básica: como que eu gero receita para manter o meu negócio? Ponto. A diferença é que, ao invés de vocês considerarem todas as variáveis de mercado, vocês têm uma variável determinada na gestão pública. Determinada pelo quê? Pela legislação. Tá? Pronto, da minha parte. Agora vamos aí. Me ajuda a organizar nas perguntas, porque eu não consegui ler e ver nada. Sem problema, Theo, bem tranquilo. Ela Primeira própria. que a gente tem aqui, pessoal, enquanto a gente vai lendo essas perguntas, podem ir mandando mais aí ou abrindo áudio também, depois quando vocês fiquem à vontade. Eu vou ler essas que estão aqui no chat. Do Marcelo. Primeira, olá, Theo, boa tarde. Obrigada pelos esclarecimentos. Fiquei com dúvidas sobre a aproximação com as prefeituras. São iniciativas separadas, o Observatório e o Gerald, ou existe alguma vinculação? São iniciativas separadas, porque o observatório ele é da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e o GARES é do Tecnopuc, né? Então, são iniciativas que acontecem separadamente, mas que elas se complementam num determinado momento, porque muitas das ideias, algumas das startups que estão fazendo a trilha do Garage, são soluções que chegaram no observatório, que talvez não estavam prontas, né, no entendimento do comitê, mas que são soluções que se entendeu como muito boas, né? E que precisam aí de uma lapidar um pouquinho para poder atender aquele desafio em específico. Então, existem várias iniciativas, vocês vão encontrar, que acontecem em determinados setores e universidades, mas que elas, em algum ponto, elas se convergem, tá? Porque enquanto ecossistema, falando aqui do Rio Grande do Sul,
é um ecossistema muito colaborativo, né? Então, a gente consegue transitar muito bem com todas essas informações e essas possibilidades. E tem mais uma do Carlos. Olá, Tel. Existe alguma norma sobre a digitalização dos serviços prestados pelo poder público ou são por demanda, espontânea? Editais, ele colocou. Ahn, eu vou tentar ver se eu entendi, se não pode ligar o áudio e perguntar de novo, tá? Tu queres estar se referindo se cada prefeitura ou estado pode comprar aleatoriamente o que precisa? Sim, cada um compra o que precisa, o que está precisando. E eles fazem isso via compras públicas, né? Então, aqui em Porto Alegre é a Selic, né, que cuida dessa parte da contratação pública, que inclusive vocês vão ter acesso a uma mentora da Selic, e é tudo, tá? Desde caneta, pneu, enfim, tudo que envolve serviço público, né? Material hospitalar, para escolas, iluminação, enfim, tudo que vocês imaginarem. Tudo isso segue um processo de licitação, tá? Hoje é assim. Perfeito. A gente vai ter encontro também sobre licitação e editais, pessoal, é só para lembrar, para complementar a fala da Tel. Ah, sim, obrigada. O Marcelo colocou aqui, obrigada, Tel. Esse é o nosso caso. Nos cadastramos no observatório, estamos na trilha para aperfeiçoar a solução. Vamos em frente. Olha uma dica, tá? Aproveitando. Nos eventos que vão ocorrer do Conexão GovTech e o próprio GovTech Summit, vão ter startups, né? Dependendo do município que vai acontecer os eventos, com oportunidade para as startups apresentarem as suas soluções. Então, talvez alguns recebam esse convite para verificar a possibilidade de estar e apresentar a sua solução, tá? Legal, baita oportunidade. Oi, Carlos, Theo. agradecer. Boa tarde. Eu percebo também, eu passei um tempo, né, andando pelas secretarias de inovação e tecnologia de alguns estados, e eu percebo também um pouco de medo, né, de contratar, meio para uma POC, para uma experiência, e muitas das vezes até por inexperiência, não posso chamar de inexperiência, mas me parece que aquele gestor ele não conhece bem sobre o marco das startups, então eles ficam meio que cozinhando a gente, sabe? Ah, muito bacana essa solução, mas é como assim, se alguma prefeitura te contratar, você me avisa que eu te contrato. Então, meio que eu fui em busca de várias documentações, eu passei a assistir vários webinars falando sobre isso, para, na hora de uma conversa, levar também para eles assim, olha, eu ouvi sobre isso. Aí eu comecei a pegar os links, né, dos webinars e mandar para essas pessoas. Tem uma coisa, É um Mônica, desafio. Mônica, é um ponto bem interessante que funciona. Quando você for apresentar a tua solução para o setor público, é importante que você já tenha a orientação de qual é o mecanismo de contratação. Sim, Isso que você traz é uma realidade em todos os lugares. Por mais que muitas vezes tenha uma prefeitura que tem lá sandbox regulatório, lei de inovação, lei de incentivo à inovação. Quem está no cargo de gestor público, e é assim, né? Não se forma gestor público, não se forma prefeito, governador, né? E muitas vezes o que falta é o acesso à informação, né? A segurança de que existe um amparo legal, um arcabouço, ferramentas que viabilizam a possibilidade de contratar. O que a gente vai verificar é, se eu, enquanto município, não tenho lá, né, um desenvolvimento no âmbito da inovação importante, eu posso, através de instituições de ensino, através de concurso público não, concurso, né? Coloca, publica o desafio, as próprias escolas, universidades podem propor soluções para aquele desafio e aí a gestão pública pode contratar, né? Ela pode propor isso.
Então, tem vários formatos que, dependendo de qual é o problema que se quer resolver, se utiliza a ferramenta. Então, hoje, a principal dor talvez seja esse acesso à informação, porque ela está aí, a gente tem as ferramentas, isso é possível, dá para fazer, mas falta muito essa questão da comunicação. A gente tem que trabalhar junto, cultura e desenvolvimento de solução tecnológica para o setor público junto. Porque senão a gente vai ter um monte de solução e ninguém vai estar contratando porque tem medo de contratar. É verdade. Tem a cartilha, né? Que eu acho que foi feita pelo GovTech. Eu baixei o PDF, eu enviei para todo mundo. Toda a minha lista de contatos, eu enviei a cartilha. Eu falei, poxa, dá uma olhada essa cartilha. Agora tu pode mandar o link aqui, que daí a pessoa tem até os aparatos, sai prontinho ali. É. E aqui no Rio de Janeiro eu cheguei a ouvir, agora está até um pouco diferente. Eu estou no Rio, apesar da startup ser de São Paulo, mas eu moro no Rio. E eu ouvi assim: você sabia que nos hospitais não tem nem agulha de insulina? Como é que vai contratar uma solução de tecnologia? Se você não ia por esse lado, não. Eu cheguei a ouvir isso. O Rio de Janeiro tem um sandbox regulatório muito legal para quem está desenvolvendo solução na área de sistema, software. O que que é o sandbox regulatório? É um ambiente controlado onde você, por um determinado período de tempo, por um órgão regulador, testa a tua solução livre, por exemplo, se há alguma coisa para a área da saúde, não tem a questão de cumprir alguns regramentos com a Anvisa, porque você está justamente desenvolvendo uma solução inovadora dentro deste ambiente que tem um arcabouço legal controlado para você validar. Porque é muito difícil quando você precisa lidar com outros setores, né, Setores. Uhum. desenvolver tecnologias que não são tão tradicionais, né? Sim, sim. Depois eu vou entrar em contato com você, que você falou que a gente pode chamar para a gente bater E um papo, tá? pode me acionar, Obrigada mesmo. imagina. Olá, Theo. Perfeito. Boa noite a todos. Obrigado desde já. Já as informações foram maravilhosas, já ajudaram muito. Vou me deleitar ali naquele site e tudo mais. Tem muita coisa para eu aperfeiçoar no meu projeto. Mas eu entrei em contato com o Léo e ele deu dois macetes bem legais. Ele falou que o foco é ter o primeiro case de sucesso. Tendo o case de sucesso, a gente já consegue deslanchar em relação aos outros municípios, no meu caso. E para conseguir esse case de sucesso, ele orientou utilizar como base ter um aval técnico de alguma organização acerca do seu projeto, da sua tecnologia, enfim. Ele me deu esse insight e a gente chegando lá na primeira prefeitura com um aval técnico, uma orientação técnica, ele disse que a chance é bem maior, que já vai com todo o susteio, e até alguns casos pode utilizar até um lugar de advocacia, não sei como é que chama, mas uma base de advocacia para dar o aval de que o projeto de fato é único e que tem como entrar e tem como vender esse serviço. Seria nessa perspectiva aí também para a gente conseguir. Teria algo a mais que eu poderia acrescentar? Eu vou tentar sintetizar aqui, porque tem vários caminhos. O validar o produto para a gestão pública funciona muito mais no primeiro exemplo que ele deu para ti. Por que que funciona? Porque se você validou, rodou com um município e deu resultado lá na ponta, como eu comentei para o cidadão, show de bola. Todo mundo vai querer, porque eu falei que o desafio de Porto Alegre é o desafio de várias outras prefeituras, né? Então, quando você consegue resolver um desafio que é uma dor de outros, automaticamente já está pronto um modelo de contratação, então isso tende a se replicar de forma mais fácil. Agora, sobre essa questão de você validar um produto, de você dar uma chancela técnica, sim, é possível, mas eu preciso entender qual é o produto, qual é a solução, porque quando você me diz desta forma, eu imagino que o gestor público está se valendo de um mecanismo de contratação, por exemplo,
onde ele considera que o teu produto é inédito, é inovador. E muitas vezes, dentro do contexto, pode ser que seja, mas a partir do momento que isso é publicado, pode aparecer alguém lá do Amazonas e vai dizer assim, mas eu também tenho essa solução. Ela pode ser melhor ou pior, né? Então, é muito no sentido de, bom, realmente, você tem uma solução inovadora, inédita, se utiliza um mecanismo de compra de encomenda tecnológica, às vezes, sem a necessidade de uma licitação, né? Você faz essa contratação da solução, mas essa chancela técnica, ela é muito mais para validar como se fosse uma validação de TRL do teu produto, do que eu chancelar o teu produto e falar para o gestor, olha, confia que eu assinei que vai funcionar, entendeu? Não sei se eu consegui explicar. Entendi. É só um viés de muitos É, que pode ter. Eu sim, entendi, mas é obrigado. possível, tá? É Sim, possível. sim. Muito obrigado novamente. Antes da gente continuar, pessoal, só para a gente não perder aqui o pessoal do chat também, antes do pessoal do áudio continuar. A Daniele mandou aqui, boa noite. Na área pet, tem algum caminho? Olha, o pessoal tá desesperado. Eu acho que até tem solução, até tem desafio do município que foi cadastrado lá. Tem, tá? Porque a área pet, por exemplo, quando a gente olha para iniciativa privada, é fácil, né? Pet shop, coleirinha, não sei o quê, psicologia para quem perdeu o animalzinho, né? Agora, quando tu olha para um problema público, mas, né, para a administração pública, o que que você tem que olhar? Bah, o que que a gente faz com os animaizinhos que não têm os tutores? Como é que a gente coordena uma política pública para isso, de conscientização com crianças, com famílias? Então, isso está no âmbito de política pública. Então, o olhar, ele é diferente do olhar se fosse desenvolver uma solução para iniciativa privada. Mas tem, sim, eu desconheço, né? Eu sei que tem, mas eu desconheço pessoalmente alguma solução. Tanto é que se tivesse pronta, teria contribuído muito para a situação que nós nos encontramos hoje, né? Então, hoje até eu vi em algum lugar, em algum momento, que alguns cachorrinhos saíram dentro do avião das Forças Aéreas, né, para outros estados que tinha tutores recebendo os animaizinhos, os pets, né? Então, como é que isso vai ser monitorado, né? Que informação, onde é que estão esses dados compilados? Como é que eu faço para adotar? Como é que é feito, né, o cheque? Então, eu não sei como isso foi feito, mas eu sei que não tinha uma ferramenta, uma solução na prateleira para o poder público ir lá, acessar essa solução e colocar para rodar. Perfeito. Tem mais uma aqui do Jorge. Como funciona esse processo? Acho que era o processo de compra, das empresas. A empresa se cadastra no site e assim poderá participar de licitações para atender o governo? É assim? E a empresa, paga ao site, para se cadastrar ou para participar, de cada licitação? Não sei, Jorge, se tu quiser também abrir o áudio para exemplificar um pouco melhor. Acho que ele perguntou se pode fazer isso. Pode, é gratuito, tá? Você tem o portal de compras do governo, tá? Aí, deixa eu fazer um comentário assim. O portal de compras públicas do Leonardo, a plataforma, você também tem acesso aos editais, mas lá você tem uma taxa, que é o ticket, que é o modelo de negócio dele. Quando você acessa o portal de compras do governo e o portal de compras públicas, vocês vão de imediato observar que a interface do portal de compras públicas é muito mais didática, muito mais fácil, muito mais rápida do que o governo desenvolveu. Por isso que ele foi lá e melhorou um serviço público que estava ineficiente. Mas essa plataforma, o Portal de Compras Públicas, eu acho que tem um custo, né? Ele explicou um pouco sobre isso, mas tanto o portal de compras do estado, quanto o federal, quanto o municipal, cada município tem lá, que faz o pregão, faz as licitações, vocês podem ir lá e se cadastrar. Vocês vão precisar colocar documentos, informações, muitas vezes
vocês vão conseguir, tem a informação, muitas vezes esbarra na questão de tempo, por ser uma startup. Então, cada plataforma aí tem uma lista de documentos, mas vocês podem fazer isso sim, tá? Vocês podem se cadastrar onde vocês quiserem. Perfeito, o Jorge colocou aqui que foi respondido. Pessoal, alguém gostaria de abrir o áudio para fazer a pergunta? Ou a gente vai seguir aqui pelo chat? O Rafael mandou aqui no chat para nós, quer dizer, o Monique, só que tá com o nome de Rafael. Crianças com autismo, o poder público não consegue abraçar a alta demanda. Como, diante desses inúmeros casos, seria mais fácil alcançar as prefeituras? Por experiência, eu não tenho uma bagagem gigante de vida, mas por experiência de estar em ambientes de inovação e atuar com o poder público e atuar com captação de recurso, eu acho que tem um ponto que eu acabei não comentando, mas em se tratando de modelo de negócio, quando você pensa num impacto de política pública, você tem um acesso facilitado a mecanismos de fomento de recurso para desenvolver o teu projeto. Por quê? Porque aí a gente tem toda uma iniciativa privada de empresas que tem lá um percentual para aplicar em projetos em benefício da sociedade. Então, muitas vezes, se você for por esse caminho, você vai desenvolver uma solução que vai resolver um desafio do poder público. Você pode ter essa solução contratada pelo poder público, pela prefeitura, pelo estado, e, ao mesmo tempo, você consegue angariar recursos mais facilmente para desenvolver e validar o teu modelo de negócio. Então, tudo que for voltado sob o benefício do impacto social, ambiental, agora está muito forte, tem uma quantidade gigante de projetos de fomento que vocês conseguem trazer esses recursos, muitas vezes a fundo perdido, que é aquele recurso que você não precisa devolver, né? Traduzindo aqui, e que viabiliza muitas vezes o negócio que vocês têm para daí depois colocar ele na prateleira das soluções para o poder público. É um outro caminho, tá? Só trazendo aqui dentro do modelo de negócio também essa possibilidade. Perfeito. A gente tem a última pergunta aqui. Quando vai ser o GovTech Summit? E vai ser em Porto Alegre, em agosto, próximo ao Summit do Sebrae em SC? O GovTech Summit o evento maior, né, vai ser em Porto Alegre, 29 e 30 de maio. Os eventos Conexão, eles agora, dia 15, vai acontecer em Novo Hamburgo, tá? Um evento Conexão é um evento um pouco menor, justamente para divulgar e trabalhar essa cultura da transformação digital, da inovação na gestão pública. E ele percorre várias regiões. Eu tenho a data do dia 15 em Novo Hamburgo, que eu me recordo já, e nós vamos rodar em novembro, mais para o final do ano, daí, porque a gente tem uma janela eleitoral agora também, né? Então vai ficar um pouco tumultuado, no Uruguai. Tá? Então a gente vai fazer em 2 países, ali em 2 fronteiras, porque é uma demanda também da gestão pública e que a gente trabalha com inovação aberta em governos também, né? Assim que tiverem as outras datas, vocês conseguem verificar tanto pela rede social quanto pelo site do GovTech Summit ou do @GovTechLab, @GovTechSummit. Essas informações, elas são divulgadas, tá? Perfeito. Pessoal, mais alguma pergunta? A gente encerrou as do chat. Se alguém quiser abrir o áudio, fazer pergunta direto para a Theo, aproveitar. Lembrando que a gente vai deixar o contato da Theo também à disposição para ela ir fazendo essas conexões. A gente vai ter outros atores também que vão estar nos encontros com a gente, tanto nos encontros de agenda fixa quanto nas mentorias que a gente está fechando ainda também as agendas. Então a gente vai retomar alguns conteúdos aí e rever um pessoal também. Muito Tá bem. bom? Theo, Só mais alguma coisa que tu queira divulgar? As redes aí? da minha parte, tá ok. Eu queria agradecer o tempo de vocês, da escuta de vocês, me colocar à disposição
Qualquer dúvida que vocês tenham, o nosso contato está no grupo, vocês podem acionar. Eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo sempre, tá? E aproveitem muito os colegas, os profissionais que vão vir na sequência, porque desde a questão de marketing, de comunicação do produto de vocês, ele é totalmente diferente quando faz voltado para a gestão pública, tá? Então aproveitem muito o potencial conhecimento das pessoas, dos mentores que vocês vão ter aí pela frente, tá bem? Obrigada. Perfeito, pessoal. Então, lembrando que a gente vai disponibilizar todo esse material no nosso grupo ali na comunidade a partir de amanhã, então não se preocupem, tanto a gravação do encontro de hoje quanto todo esse material que a Theo apresentou hoje pra gente, bem rico, bem importante. Ela vai nos encaminhar, a gente vai mandar ali no grupo, tanto a apresentação quanto os demais links, tá bem? Então é isso, agora oficialmente para a gravação e dou encerrado o nosso encontro de hoje. Obrigadão, pessoal, bom descanso a todos. Obrigada. Até o próximo Obrigada, encontro. gente. Estava Tchau, tchau, gente. ótimo.